Bom, pessoal, agora a gente vai para uma receita super fácil, que é um bolo de caneca de milho, tá? Então, primeiro a gente vai bater uma meia xícara de milho. Vocês podem usar o milho em lata, aí é só lavar e escorrer bem. Ou se vocês quiserem usar o milho de espiga, só precisa cozinhar primeiro, tá bom? Então, vou colocar aqui, pode ser no liquidificador ou no mix. Meia xícara de milho, meia xícara de leite de coco, aqui eu tô usando o açúcar demerara, mas pode usar o açúcar mascavo também, aí são 2 colheres de sopa. 4 colheres de sopa de água. E 2 colheres de sopa de óleo. Lembrando, né, Rê, que essa receita, ela é recomendada para as crianças a partir de 2 anos, porque contém o açúcar. Então, no caso, se vocês tiverem crianças abaixo de 2 anos e quiserem fazer, é só não colocar o açúcar adicionar. Então, pode fazer sem o açúcar também. E aí, às vezes, vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Não vai ovo nessa receita? Bolo de caneca, geralmente, às vezes, não precisa colocar ovo. O que eu utilizei aqui? Eu coloquei a água, né? A água e o óleo ajuda a dar um pouco da consistência que o ovo daria. E também não coloquei o leite, coloquei leite de coco. Então, também pode ser utilizado aí para crianças com alergia a leite, a ovo, a trigo, porque a gente vai usar fubá, então também não vai farinha de trigo. Então, para criança alérgica, pode utilizar. Então, eu coloquei aqui, agora eu vou bater tudo isso. Vou colocar aqui, bater pra triturar bem o milho. Vou dar uma olhadinha. Aqui. É só pra triturar bem o milho. Bater. Eu vou transferir, né, aqui essa massa para uma vasilha maior, que é pra gente colocar os outros ingredientes. Obrigada, Carol. Então, aí aqui eu vou colocar meia xícara de fubá. E vou misturar com uma colher. Misturando bem, até ficar uma massinha homogênea, tipo massa de bolo de milho mesmo, só que a gente vai fazer na caneca. Aqui. Aí, por último, eu coloco o fermento. E aí, aqui eu vou colocar 2 colheres dessa menorzinha, mais cheinha, tá? Vou colocar só mais um pouquinho. E aí, sempre quando eu faço bolo, que eu coloco o fermento, eu gosto de misturar mais devagar, porque daí o fermento ele consegue pegar mais ar para o bolo ficar mais fofinho. Misturar bem para não ficar pelotinha, né, de fermento. E aí a massa do bolo tá pronta, então a gente vai colocar agora na caneca. Essa receita vai render mais ou menos 2 canecas, tá? Vou colocar aqui. Eu costumo colocar... não na caneca cheia, tá? Mais ou menos na metade da caneca, porque ele vai crescer um pouquinho. Vou colocar nessa daqui. E agora a gente vai colocar no micro-ondas por 3 minutos e aí vamos ver o resultado final. Aqui no micro-ondas. 3 minutos. Bom, então depois de 3 minutinhos no micro-ondas, o nosso bolo tá prontinho pra consumir. Ele fica, ó, super fofinho. Só experimentar. E quentinho, tá perfeito. O café lembra sítio de Minas mesmo, né?